O nome dessa mensagem, ou o tema que eu posso dizer desta mensagem de hoje é: quem você é e não o que você tem. Não se preocupa com o que você tem, preocupa com quem você é. Às vezes você tem preocupado tanto que não tem isso, não tem aquilo, mas quem é você? Quem é você diante de Deus? Das oportunidades que Deus te dá, das coisas que Deus proporciona para você. Quem tem sido nós? Esse é o tema da mensagem de hoje. É o que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. É uma mensagem simples que todos conhecem, mas eu acredito que é uma mensagem a qual Deus irá mudar esse velho homem em nós e fazer nascer um novo coração. Amém? Vamos ao texto, a mensagem. Capítulo de número 12 de Lucas, versículo 13, tem um título: Jesus reprova a avareza. Olha aqui para mim, por favor. A avareza, ela é um demônio. Cuidado com a avareza. A avareza não é simplesmente um ato de ser miserável ou apegado às coisas. A avareza, ela é um demônio, e ele tem que ser repreendido da sua vida, da nossa vida. Quem compreende? Diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Olha aqui para mim, por gentileza. Esse aqui era um homem que estava ouvindo a pregação do Senhor Jesus, ouvindo uma mensagem linda de salvação, e ele levantou as mãos e disse: Ô mestre, ordena que o meu irmão divida comigo a herança. Presta atenção, Jesus, ele estava falando de salvação, de vida, de almas, da garantia da alma. Deixa eu te provar, para dar continuidade, que às vezes você não consegue compreender assim. No mesmo capítulo 12, verso 4, diz assim: Jesus, pregando para eles: digo-vos, pois, amigos meus, não tenha mais o quê? Não tem mais os que o quê? Os que matam o quê? O corpo, e depois disto nada mais pode fazer. Eu, porém, Jesus falando, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Olha aqui para mim, depois você lê tudo. Jesus estava mostrando. Levanta a cabeça. Eu não consigo pregar com você com a cabeça baixa, se nós estamos lendo junto. Você não pode ser rebelde ao passo de ler na minha frente, eu te esperei. Jesus estava falando de algo mais importante na vida do ser humano, porque nós, seres humanos, a gente teme muita coisa. Teme a situação que nós estamos passando, teme a doença, teme a vida financeira, sim ou não? Então Jesus estava ali pregando no meio da multidão, por isso que aqui fala que ele partiu um homem da multidão para fazer essa pergunta, no meio de todo mundo, e Jesus falando: olha, você que está aqui hoje, preocupado com o seu casamento, temendo a vida que você está levando, ei, começa a temer a Deus. E você vê que é isso que a gente tem ensinado direto aqui na Palavra que Salva. Sim ou não? Verdade ou mentira? Mas você vê que tem várias pessoas que é igual a esse camarada. Você está falando para ela o que é mais importante na vida dela, e ela está preocupada com as coisas dela, está temendo a vida dela. Mas eu não recebo isso, eu não alcanço aquilo, que eu não prospero, que eu não venço, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo.
E a cabeça daquele cara, enquanto Jesus estava falando, não teme ao homem que pode matar o corpo, não. Olha, eu vou falar para vocês, em cima desse problema que você está vivendo, teme a Deus. A cabeça dele estava temendo no irmão que não queria levanta a cabeça, repartir os seus bens. Olha onde estava a mentalidade. Daqui eu já começo a tirar para nós dois. Você tem vindo à igreja, mas a sua cabeça está onde? Por que aqui não enche? Por que aqui não fica a gente em pé? Porque tem pessoas que têm compromisso. Tem compromisso com o almoço, tem compromisso com o macarrão, tem compromisso com a comadre, com o compadre. E o nosso compromisso que está aqui dentro é com quem? Acabou. Eu sei muito bem. As pessoas estão temendo resolver a sua vida. Mas hoje Jesus está falando comigo e com você. Quem colocou eu como juiz para julgar a sua vida? É igual nós dois cantamos: meu advogado é o meu Senhor. Falsidade do inferno. É uma ova. Se o nosso advogado fosse o nosso Senhor, nós não preocuparíamos com causa alguma. Preocuparia? Com o que nós preocuparíamos? Vai tomar a minha casa? Preocupa com casa não. Preocupa com aquele que pode fazer pó da sua casa, aquele que pode tirar ela da sua vida e não te dar nunca mais. Não, é porque está devendo, é porque isso, é por... Para com essas preocupações. Tem muita gente que está desse jeito. Aí Jesus profere uma parábola para explicar melhor. Paramos aonde? 15. Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de todo o que? E qualquer avareza, porque a vida de um homem, presta atenção, sublinha isso aí, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está vendo? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Agora ele vai proferir a parábola e dizer, verso 16: e lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto. Ele falando consigo mesmo: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu quê? Produto e todos os meus bens. Verso 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha para você ver. Homem rico. Nesta parte aqui, só daqui eu já tiro uma coisa da riqueza. A riqueza sem Deus, ela é uma coisa tão desgraçada, tão miserável, tão maldita, que ela faz o próprio homem destruir aquilo que já construiu, achando que está construindo algo maior ainda. Por que eu fico revoltado quando eu vejo o camarada traindo a esposa dele? Porque esse mesmo miserável, ele morria lá no Ceará de fome, ele veio de uma família miserável, ele casou com uma mulher. Hoje a mulher e ele conquistou muita coisa, mas ele fala que é só ele. E ele acha que ele tem capacidade de destruir uma família e construir outra e ser feliz. A pessoa, quando ela acha que a alma dela está bastarda, ela não vê as consequências de destruir um casamento, de destruir uma felicidade. Ela não vê. Mas a mulher que eu casei não presta. Mas por que você não reparou antes? Ou então, por que você não casou com ela e não teve filhos?
Por que você colocou filho no mundo para fazer ele sofrer? Só que nós temos uma resposta para tudo, não do homem, vinda de Deus. E Deus respondeu esse cara. 20, versículo. Mas Deus lhe disse. Quem lhe disse? Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tendes preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como assim? É comparado a esse camarada. Irão pedir a alma dele. Ô bicho, o senhor já pregou isso aqui? Não, filho, desconsidera. Se nós lermos amanhã de novo, desconsidera que foi pregado hoje. Viva o agora, não existe o amanhã, esquece o passado. Porque se eu preguei, ou se eu ouvi alguém pregando, eu ouvi ou eu disse assim, automaticamente foi o diabo que pediu a alma desse cara. Deve ter sido o capeta que pediu a alma desse cara. Só que hoje eu não vou falar deve ter sido. Hoje eu vou te falar uma coisa assim. Toma cuidado para a sua vida não estar na mão de Deus, porque o diabo tem poder na sua vida, se ela não estiver na mão de Deus. O diabo tem direito de pedir a alma de quem ele quiser, se a vida da pessoa não estiver na mão de Deus. Não estou falando dela ser crente, não. Eu estou falando da vida dela estar na mão. Você está botando medo na gente? Quem dera se fosse. Eu só chegaria aqui e fazia assim, ó. Abra em Hebreus. Visto, pois, que o Filho tem participação comum de carne e sangue, destes, né? Também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? Vamos ler com calma de novo. Visto, pois, que o Filho tem participação comum de quê? De carne e sangue, destes. Então, eu estou falando o quê? E ele é o quê? Também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? Peraí, quem é que também tem o poder da morte? Peraí, o diabo ele pode requerer a alma de qualquer um, entre aspas, que não esteja nas mãos de Deus. Simples. Por que está falando da carne, da morte, do sangue? Porque antigamente, presta atenção, fazíamos-se um altar, desse altar fazia outro altar, que era o altar de sacrifício. E o que as pessoas matavam? Tinha morte para valer o sacrifício, animais. Então o diabo ainda tinha poder para entrar e requerer a alma de qualquer um. Agora o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio como carne, osso, pele, humano como eu e você, sujeito às tentações, Mateus capítulo 4, depois você lê lá. Não sei se você já leu aquelas tentações, simplesmente por ler, mas para nelas e coloca como se fosse a sua vida. Eu afirmo em Mateus 4 que Jesus foi tentado por mulher, foi tentado por dinheiro, foi tentado por orgulho. Todo tipo de tentação que pode acabar com a vida de um ser humano, Jesus foi tentado. Mas ele não se entregou às tentações, mas se entregou à cruz, porque era necessário ele morrer para ele ter o poder de resgatar aqueles que são dele. E o medo que eu tenho é esse: você e eu, nós somos de quem? Você temer aquele que pode destruir a alma,
E ter Ele na sua vida é mais do que um carro. Quem evangeliza não tem medo de falar de Jesus, porque se o rico virar para ele e falar assim, mas os meus bens são maiores do que o seu, ele pode botar a mão no ombro dele e falar, mas eu tenho algo que seu dinheiro não compra. Eu consigo perdoar. Eu consigo perdoar aqueles que me ofenderam. Eu consigo amar aqueles que me odeiam, ao passo que os ricos não dormem nem com a sua própria esposa dentro da sua casa. Quem tem Deus tem paz. Quem tem Deus tem certeza da salvação dele. E não é só por ter, não, ela demonstra. Então eu te pergunto de novo, você tem preocupado com o que aí fora? Comida? Bebida? Dinheiro? Você está preocupado com dinheiro? Está preocupado com o quê? Por que você não fala de Deus? Porque não tem. Você está esperando ter uma riqueza para mostrar a Deus. Você vai ser envergonhado. Tem riquezas maiores do que a sua que você vai conquistar, que não veio de Deus. Mostra quem está dentro de você. E a pergunta do Espírito Santo é: a sua alma está na mão de quem? Encontre uma palavra que salva perto de você. Em Valparaíso, Rua 19, quadra 61, lote 11, Jardim Oriente, próximo a Eletrosom. Em Águas Lindas, Avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango. Em Formosa, Avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577, setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal.